Olá, adolescentes! A paz do Senhor! Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Hoje vamos estar estudando a nossa última lição da revista que fala sobre os milagres de Jesus. A nossa lição de número 13, a ressurreição de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos estudar juntos? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo, ou então acompanhe na sua revista. Mateus, capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Nossa verdade prática, que é a nossa lição resumida em uma única frase, que diz assim: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. E que milagre! Que nós não estávamos lá para vivenciar, mas hoje podemos viver esse milagre da ressurreição. E vamos estar juntos nesses poucos minutos, recebendo mais dessa vida, dessa ressurreição de Jesus Cristo. E vamos lá, a nossa leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 28, de 1 ao 6. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Após a nossa leitura bíblica, dando continuidade, vamos falar o nosso primeiro tópico: evidências do milagre. A ressurreição de Jesus é um fato irrefutável e inquestionável. Mesmo nos dias de hoje, você, adolescente, com certeza na sua escola, às vezes quem já está fazendo faculdade, passa por esse problema de muita gente que não acredita na ressurreição de Jesus. E acha que foi um fato isolado, é apenas uma historinha, mas nós sabemos que isso é real, é uma doutrina vital e que tem sido atacada pelo inferno todos os dias. Mas nós, como verdadeiros cristãos, conhecedores da palavra de Deus, com certeza temos que estar preparados para enfrentarmos esses tipos de ataques do maligno. A ressurreição tem vários significados, como reanimar, revitalizar o corpo, mas quando se trata de Jesus que voltou à vida, retomando o estado anterior, observamos que foi a inauguração de uma nova ordem e dimensão que interessa a todos os seres humanos. E essa ressurreição de Jesus, ela interessa a todos nós, porque ela faz com que nós tenhamos essa certeza de vida eterna. Porque após a morte de Jesus, o preço do meu pecado, do teu pecado, foi pago ali na cruz do Calvário. E com certeza, isso fez com que nós pudéssemos hoje nos apresentarmos diante dele, limpos pelo seu sangue, pela vitória conquistada ali na cruz e através da ressurreição. Jesus fez questão de apresentar-se vivo, e nós podemos ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar nenhuma dúvida que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. A importância desse evento é incrível, como foi esse fato de Jesus ressuscitar e ainda estar com seus discípulos. Mesmo Pedro, que esteve ali com ele durante o seu ministério e na hora da morte negou Jesus, mas Jesus de maneira nenhuma deixou os seus discípulos. E a importância desse evento nós podemos ver em 1 Coríntios 15, 17. Abra sua Bíblia lá comigo. E se Cristo não foi ressuscitado,
a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos pecados. Isto não é uma verdade para nós, porque nós acreditamos e sabemos, e a própria palavra de Deus mostra em tantos textos falando sobre a ressurreição de Jesus. Portanto, acreditar na ressurreição de Jesus é uma condição de existência para o cristão. Eu e você, como conhecedores da palavra de Deus e viventes dessa palavra, precisamos acreditar nessa ressurreição, pois ela é vital para que nós venhamos ter uma vida de sucesso. Acreditar na ressurreição de Jesus é uma condição de existência para o cristão. A sua fé cristã, ela estaria morta se ele fosse tirada essa verdade. Se essa verdade fosse tirada de cada um de nós, a nossa fé estaria morta. Não haveria razão para nós servirmos a esse Jesus. Hoje nós temos a certeza dessa ressurreição. A ressurreição é a viga mestra, ela é o pilar que sustenta a nossa fé cristã. Outro ponto importante são as evidências do maior milagre de todos. 1 Coríntios 15:6. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Essa foi uma das principais evidências. Jesus apareceu para mais de 500 dos seus seguidores. E isso mostrou que realmente ele ressuscitou. Evidências do maior milagre de todos, nós podemos ver 3. Vamos ver pelo menos 3 agora. Primeiro, a tumba vazia. Mateus 28, versículo 11 ao 15. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. A segunda evidência que nós podemos ver, as aparições de Cristo, que já lemos o texto inclusive, que falou sobre a aparição de Jesus para mais de 500 dos seus seguidores. E a terceira evidência, as vidas transformadas dos discípulos, que de repente se puseram a pregar, correndo o risco de serem presos, perseguidos, torturados e até mortos, a fim de proclamar a ressurreição de Jesus na mesma cidade onde Jesus havia sido crucificado. Aí eu faço uma pergunta: será que os discípulos estariam dispostos a fazerem isso se eles soubessem que isso tudo era uma mentira? Com certeza não, que depois nós observamos que os discípulos se puseram a pregar e até hoje esse evangelho tem sido espalhado por todo o mundo. E vamos lá ao nosso tópico 2. Ele é a nossa esperança. Jesus é dotado de um corpo futuro e com certeza todo crente, eu e você, no futuro teremos um corpo igual ao de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44, o apóstolo Paulo nos mostra como será o futuro corpo de cada crente em Jesus. Pois será assim, quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. E claro que existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Como se tornou o corpo de Cristo e como vai se tornar o meu corpo e o seu corpo? Nós seremos como ele, incorruptível. Não terão mais possibilidade de sofrer decadência ou morte. Glorioso, resplandecerão de fulgor celestial.
nossos corpos também serão poderosos, cheios de energia e de novas faculdades. Nossos corpos também serão espirituais. Há corpos humanos e corpos espirituais, embora pouco sabemos deles, senão que são diferentes de tudo que conhecemos. Portanto, o milagre da ressurreição vem confirmar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 8,34. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Que maravilha! Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E a Bíblia também faz diferença entre o profeta e o sacerdote. Deuteronômio 18:18. Do meio deles, escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Jesus teve que cumprir algumas condições para exercer o seu ofício sacerdotal. Ele deveria ser tomado dentre os homens. Hebreus 5:1. Vamos lá. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do seu povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifício pelos pecados. Ou seja, ele foi constituído por Deus. Jesus veio e se fez carne e habitou entre nós. Outra condição é que Jesus deveria ser constituído por Deus. Hebreus 5:4. Ninguém escolhe para si mesmo a hora de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Sua função era oferecer sacrifícios e intercessões em favor do povo. E podemos ver em Hebreus 7:25, e por isso ele hoje pode sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor deles. Ou seja, Jesus está à direita de Deus Pai, pedindo, intercedendo por mim e por você, todos os dias. O ministério de Cristo se destaca. A obra de Cristo foi dupla. Ele é o sacrifício e o sacerdote ao mesmo tempo. Seu sacrifício foi perfeito e por isso mesmo irrepetível. Ou seja, ninguém pode substituir o maior sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. Hebreus 7:27. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ele não precisou oferecer nada por si mesmo, pois não tinha pecado. O seu sacerdócio seria perpétuo. Hebreus 7:24. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Glórias a Deus. O seu sacerdócio seria perpétuo. Ocorre que tudo isso seria impossível sem a ressurreição. E vamos ao nosso último tópico, tópico de número 3. A última mensagem é o perdão. E vamos lá, a beleza do milagre, Atos 7, 54 a 60. Faça essa leitura comigo. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois
jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram o moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. E quando eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. A partir desse milagre, a visão do céu mudou. Através da ressurreição de Jesus, a morte foi derrotada. A morte morreu na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus destrói a lógica da vingança. A lógica agora é outra, é o amor. A ressurreição nos indica que Ele é o Deus da graça. Os homens cometeram o maior dos pecados, que foi sacrificar Jesus. Mas mesmo assim, mesmo o homem sacrificando a Jesus, Jesus não deixou de amá-los. E nós vemos isso, que hoje, mesmo assim, o Pai manda que nós preguemos o arrependimento e o perdão. E é isso que eu e você, adolescente, devemos fazer todos os dias, pregar o perdão. Às vezes a gente se aborrece com um amigo, com um conhecido, com um irmão em casa, com o pai, com a mãe, mas nós devemos viver o perdão, viver o amor, porque através da ressurreição de Jesus, hoje nós temos que ter esse amor para podermos ter a certeza da vida eterna. E vamos lá, a nossa aplicação pessoal. Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele é o Deus, o autor da vida, o Pai da eternidade e o Salvador daqueles que creem. Se você creu em Jesus, não há mais temor. E com certeza, se você ouve essa palavra, se você serve a Jesus aí na José Bonifácio, com certeza é porque você creu nessa palavra. Você creu na ressurreição de Jesus. E que você passe a viver essa ressurreição todos os dias, acreditando que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele sara as nossas feridas e que Ele é o nosso ajudador. Mesmo seja qual for a maior dificuldade que você passe, saiba que Ele sempre está contigo, porque Ele morreu, Ele ressuscitou para nos garantir a vitória e a certeza de vida eterna. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos concede. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada adolescente que nos acompanha nesta hora, Senhor, através dessas imagens e deste som, Pai. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, abençoa seus estudos, aqueles que já trabalham também abençoa, Pai. Deus, que Tu possas conceder a cada um futuro brilhante, Senhor. Que eles sejam uma bênção para a sua casa, que eles sejam uma bênção na escola, na faculdade, e que eles sejam uma bênção para a sociedade, Senhor, e para a Tua igreja. Sejam instrumentos, Senhor, Teus, para abençoar a Tua obra e ganhar mais almas para o Teu reino, levando esta mensagem, a mensagem da Tua ressurreição, Pai. Deus, para que outros também tenham a certeza da vida eterna contigo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, e em nome de Jesus agradecemos sempre. Fiquem todos na paz de Jesus.